11h06, 11h06. Bom dia para você que acompanha a programação do rádio, para você que está conosco aqui na tua Rádio São Francisco. É tão bom estar contigo, estar de volta. Terminou férias, terminou todas as atividades festivas para as quais a gente podia de vez em quando arrumar uma desculpa de agora ainda não dá. Não, agora não tem mais desculpa. Agora o ano começou, o Tá na Pauta retomando com seus convidados, né? Não a pleno ainda, porque um deles está viajando, mas temos aqui o ilustre Ivanir Gasparim, que vem segurar as petecas aqui, as pontas junto comigo, na retomada do Tá na Pauta 2024 pós-férias, hein? Ivanir Gasparim, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bebe, bom retorno, né? Afinal de contas, todo mundo tem o direito a dar uma... 5 dias, 5 dias de praia. Tá bom. Pra mim tá bom até demais, Gasparim. Isso aí, tá. Então, bom dia aos ouvintes, né? Tava... depois de 15 dias longe do microfone. Deu saudade, né? Deu saudade, né? Deu saudade. Eu sempre digo, isso aqui é um bichinho, né? Pega depois. E o Brasil começa a trabalhar normalmente depois do carnaval. Então vamos começar a trabalhar. E para nós depois da festa da uva, né? Isso, depois da festa da uva. Para nós depois da festa da uva. Aliás, gente, esse é um dos assuntos aqui, né? Que a gente combinou de falar um pouquinho. Eu sei que eu brinquei hoje, Gasparim, a pauta velha, né? Porque a gente sempre trabalha com... A vida é muito dinâmica, né? E cada vez mais dinâmica, tem sempre muitos assuntos. Poderíamos escolher N coisas. Poderíamos escolher a epidemia de dengue, poderíamos escolher uma nova onda do Covid que está aí mais uma vez. A gente vai ser assunto, inclusive, de entrevistas nos próximos dias aqui com fontes especializadas. Mas tem também aquelas coisas que são mais sutis, Gasparim, são menos factuais, são mais sutis, de percepção, de um olhar crítico sobre, e que logo ali vão estar fazendo essas notícias acontecer. Então eu vou pegar o resgate daquilo que a gente viu na Festa da Uva. Foram vários dias, né, de Festa da Uva em Caxias do Sul, que mostrou pra gente funcionamento de trânsito, engajamento comunitário, gestão econômica e financeira para um grande evento como esse, repercussões dela, aquilo que a gente viu também como vitrine da nossa própria cidade. Por vezes a gente está aqui, Gasparim, todos os dias, a gente sabe disso. Mas quando a gente, mesmo morando aqui, vai lá e vê exposto no stand, né, nossa, que coisa, né? Que importante, que diferente, que mais, que menos. Então, é interessante a gente dar essa paradinha e retomar a partir dessa percepção. Eu sei que tu estiveste muitas vezes lá, né? Assim como outras tantas pessoas que certamente viveram esses vários dias de Festa da Uva vestindo a camiseta. Aliás, eu conheço um monte de gente, Gasparim, mas um monte de gente mesmo, que tem as suas atividades profissionais e que nos dias de Festa da Uva vestiram a camiseta, aquela camisetinha bordô, e ficaram lá trabalhando, ajudando nos bastidores, sem a gente nem saber. E estavam lá, né? E são pessoas que, na verdade, não trabalharam só durante a festa, né? Porque para você preparar isso é um trabalho de um ano, praticamente, tá? Você precisa, projeto, estrutura, convidar as pessoas. Olha, eu sou bastante bairrista, né? A Festa da Uva, se você resgatar a história de Caxias do Sul, tudo tem a ver com a Festa da Uva, tá? Por quê? Porque nós viramos um município também político forte, né, perante o Estado, porque porque de 4 em 4 anos no passado, tirando durante as guerras que parou a Festa da Uva, a Festa da Uva, praticamente o Estado brasileiro vinha para Caxias, né? E ainda vem no momento da Festa da Uva. Então, é um momento de celebrar, mas também o nosso sobrenome, Caxias do Sul, tem a ver com a Festa da Uva. Se você sair de Caxias, falar com pessoas, né, ou autoridades, políticos que comandam o Brasil, eles conhecem Caxias do Sul por causa da Festa da Uva. É por isso que esse resgate, o resgate no sentido seguinte, passamos um momento difícil, né, não faz a festa. Eu participei, principalmente na última, tendo em vista que eu estava na SIC, né, mas assim, até a última hora não sabíamos se podia fazer ou não. Problema da máscara e tal, foi um momento muito difícil. E graças a Deus, né, a Covid ela deu essa baixada e as pessoas se soltaram. Depois da terceira Festa da Uva que eu vejo novamente fila de automóveis para entrar lá no parque. E o parque ficou pequeno. Então nós temos tudo a agradecer, principalmente aquelas pessoas abnegadas que ajudam. Agora, precisa ter uma consciência de comunidade, tá? O que é de comunidade? Quando eu vejo, a começar pela parte política, meios de comunicação, mas principalmente as pessoas, mas é cara a entrada, cara, assim, você não faz uma festa comunitária sem custos, né? Então, ou você vai pagar só na entrada, ou o poder público vai ter que ajudar.
E, graças a Deus, a prefeitura entende isso e ela colabora com a festa. Mas é um investimento, não é um custo, porque o retorno acontece para os cofres públicos. Ou seja, se você tem um giro de capital de 200 milhões, o Estado como um todo, ele recebe quase 60 milhões de impostos. E fora o dinheiro que é injetado em todas as comunidades. E principalmente a valorização da nossa cultura, do nosso vinho, que ele é conhecido no Brasil e quiçá no mundo, principalmente agora com as redes sociais no mundo, tá? Então é preciso que a gente entenda esse processo, tá? Uma festa da uva cobrando 10, principalmente da pessoa adulta, muitas entradas de graça, principalmente na segunda-feira, mas foi distribuído ingresso para as associações de pais, foi muito distribuído, sempre foi assim. Só com a uva que você recebia na entrada lá, praticamente você pagava o ingresso. Tá? Então, tem que entender que a festa da uva funciona assim. Você tem um desfile também de graça. Então, eu acho que o resultado dessa festa, principalmente para a opinião pública, para a imagem de Caxias, é muito positiva. Então, novamente, eu acho que nós temos que abraçar. E aquelas pessoas têm um saudade, mas eu já vi e tal. Lembrar que se você for viajar para Nova York, você vai às vezes num teatro que você viu ele há 30 anos e ele continua estando em cartaz. Se você vai, de repente, numa cerimônia religiosa, é igual. Você plantar e colher a uva, todos os anos é o mesmo ritual. Então, o que você quer de novo? Você quer uma uva quadrada, de repente? Você quer uma uva... Agora, se você pensar, olhar para aqueles cachos de uva e imaginar 30 anos atrás como é que era aquele cacho e como ele é hoje, meu Deus do céu. Então, eu acho que uma festa é que nem o rio, nunca vai ser a mesma água, sempre muda alguma coisa, mas tem que olhar com aquele olhar também positivo, porque se eu olhar só para o lado negativo, eu vou achar um monte de coisas negativas. Mas, novamente, só olhar as uvas, principalmente no pavilhão 1, praticamente você passaria o dia todo lá para analisar o nosso processo. Então é o seguinte, e num ano muito difícil para o agricultor, né? Nós tivemos no passado água, excesso, o ano passado seca, depois muita chuva, principalmente na época da florália. E agora também nós tivemos também geadas fora da época. Então o nosso colono realmente é abnegado, e lembrar que a festa da uva nasceu num conjunto de municípios num momento de crise. Eu acho que resgatar essas histórias é muito bom. Agora, também, né, Bebli, eu acho que nós temos que voltar aos bancos escolares. A nossa gurizada precisa saber disso. Porque um povo sem história não tem futuro. Então, Caxias é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, né, de quase 500 municípios, são 490, 400... Por quê? Porque tem umas pessoas pujantes, mas também qual é a cidade, o estado, que vem o presidente da República, que vem o vice-presidente, vem ministro para a abertura de uma festa. Lembrar isso, né? Hoje nós temos lá em Não Me Toque uma festa voltada para os agricultores, mas se você analisar em termos de repercussão, Caxias do Sul ainda continua sendo a maior festa comunitária do país. Tu sabes, Gasparim, eu volto a dizer, né? Me parece que tem várias situações bem pontuais que a gente, quando olha para ela, como morador da cidade, como alguém que está aqui, faz comparações com edições anteriores, ou projeta também o momento que a gente está vivendo, né? Como cidade, e como cidade dentro de um contexto de país, dentro de um contexto de mundo, a gente começa a ver que, nossa, a gente tem muita coisa certamente que não gostamos ou que achamos que podia ser melhor, mas tem tantas coisas que a gente fica orgulhoso, né, de ver. Então, eu quero começar pelas coisas que eu vi muito positivas, né? Muito positivas. Primeiro, esse senso de comunitarismo que você falou, para mim, assim, é o principal, que a cada edição, até mais do que a uva, Gasparim, para mim, né? Até mais do que a uva, ele se manifesta durante a Festa Nacional da Uva. Por quê? Porque você encontra pessoas que talvez o senso comum nem saiba quem são aquelas pessoas, mas
a gente até pela função sabe que são grandes empresários, grandes protagonistas, né, da cena econômica, por exemplo, de Caxias do Sul, que estão ali vestindo a camiseta e fazendo tarefas muito, muito básicas também. Não estou querendo dizer que só fazem isso, mas também se colocando à disposição de organizar, de puxar algum objeto, né, que precisa ser reposicionado, de ver algum detalhe, de se colocar à disposição de não dormir. Esse ano, achei essa edição da festa, para mim, ficou muito evidente também, assim, esse super engajamento das embaixatrizes. Eu sei que elas sempre são engajadas, não quero que desdizer das demais, mas talvez por tudo isso que você falou, o momento, o pós-pandemia, o tempo de máscara, o poder fazer algo que antes não nos foi privado, né? Nos foi, como população mundial, tirado o direito. Talvez também por isso ficou tão evidente. Eu vi várias vezes assim, esse grupo circulando, juntos, manifestando ali dentro. Isso que você falava, de resgatar no banco de escola o porquê se faz a festa, o que se conta com aquela história, né? Porque nem todo mundo sabe. Então, também é papel do morador que sabe, aquele que sabe, contar, isso aqui era assim, apreciar, mas isso aqui eu conheço, a minha nona tinha, e a gente passa bate. Não, parar, olhar, desfrutar, resgatar, viver na própria memória, comentar com os demais que estão ali. Então, também passa um pouco pelo nosso comportamento como cidadão, né? Eu acho que você mata a charada, né? Quando é uma festa só particular, ou seja, que só tem interesse econômico, é um estilo de festa. A festa da uva, ela nasce comunitária, né? E continua sendo comunitária. E o engajamento e os voluntários, são centenas de voluntários, mesmo para um desfile, as pessoas anônimas, né? Que não desfilam, mas que ficam preparando. A própria distribuição de uvas na Sinimbu, no desfile, são gurizadas. Muitos guris, né, rapazes que são dos escoteiros, ou são do Amway, da maçonaria, mas são dos sindicatos, ou seja... Agora, a importância, Caxias cresceu bastante e a gente precisa contar história não só para nossos filhos e netos, mas principalmente o estrangeiro, o estrangeiro que fala, o cara que não nasceu em Caxias, certo? Com a mesma alegria que quando você vai em outro município, que as pessoas contam, né, o que está acontecendo, como foi, por que tem isso, né? E, novamente, as pessoas que viajam, de vez em quando você vai em certos locais, principalmente ponto turístico, você se pergunta, mas o que eu estou fazendo aqui? Mas aquela comunidade dá tanto valor para aquilo. Eu lembro que uma época eu fui no Nordeste, no meio da areia, só areia tinha, né? Mas aqui foi gravada uma novela, né? Muito tempo atrás, eu digo, mas meu Deus do céu, mas nós andamos horas para chegar aqui, mas lá tem um ponto, né? Esses pontos marcam e bastante isso. Lembrando, né, que a história sempre é bonita. Toda vez que você vai numa casa, né, de um amigo, de um parente, ele não vai te mostrar a melhor televisão que ele tem. Ele vai te mostrar algum produto antigo. E aquilo é importante, certo? Lembrar que a história é dele, né? Mas a gente tem que valorizar isso. Quando você vai na casa de um parente, ele vai te mostrar um rádio velho, ele vai te mostrar algo... e isso tinha na Festa da Uva, tá? Eu lembro que eu encontrei um cliente, que inclusive foi meu aluno na UX, no passado. Ele me disse, professor, dá uma olhada lá, aquilo lá foi do meu bisavô, sabe? Ali na entrada do distrito, sabe? Uhum. Com tanto orgulho que ele colocou lá um produto que me chamou a atenção pela vontade que ele me disse, que aquilo lá foi do bisavô dele, né? Uhum. É de uma cantina ali, era um produto, né? Mas assim que talvez para mim, se eu passasse, se ele não tivesse me contado a história, eu teria passado e não teria nem visto. Mas a partir do momento do olhar dele, da magia, dizendo para mim, olha, isso aqui foi do meu brilho nos olhos, nos olhos. É isso aí. Realmente eu parei, eu li toda a história da coisa e tem que tirar o chapéu para esse pessoal. O brilho no olho sempre é muito, muito bacana. A Tatiana Andriguete, oi Tati, queridona, ela manda um recadinho aqui dizendo pra gente o seguinte, né, que na opinião dela foi a melhor festa da uva dos últimos anos, para não dizer em décadas, né, e sempre o destaque para a Vila dos Distritos, onde realmente a festa acontece. Para nós, eu acredito, acho que para nós não, acho que
que para todo visitante da Festa da Uva, né, este espaço é um espaço muito especial, Gasparim, porque quem vem visitar tem coisas que são comuns a uma feira, né? Então a Festa Nacional da Uva é uma festa, né, uma festa que faz uma ode à agricultura, ao tempo de colheita, tradicional em muitas culturas no mundo todo, não é só aqui que tem esse tipo de homenagem, de festa, né? É no mundo todo. A nossa tem as nossas características. Uma delas é justamente esses espaços, né, para a comunidade, para os locais, etc. Mas ela também é uma feira de negócios, ou seja, que se faça uma venda ao exemplo de como se fosse uma feira de bitinho, eu costumo brincar, né? Tem aquelas coisas do rala-rala, o ralador de repolho, a mesa que expande. Isso tem em várias feiras que a gente vai. Sim. E também é bacana. Isso não é tão diferencial, porque, como eu disse, ela tem outras feiras, mas é um valor agregado da festa, porque tem as características dela, mas também tem esse valor agregado de ser uma feira de negócios, no qual você pode vender, negociar, comprar. Tinha o chocolate de Marrocos aqui, inclusive eu comprei também, né, que não é bem um chocolate. Achei muito bacana, Gasparim, que tivesse tudo isso. E tem esse destaque da vila, né, dos distritos, Vila dos Distritos, que sempre é um pouco a nossa cara, a nossa gente, o artesanato, aquela coisa de palha. Né? Nossa história. Mas assim, Beverly, vamos se colocar também agora na presidência ou os voluntários organizadores. É muito bonito você ter uma vila do distrito, e realmente era o local mais visitado, que paravam e tal. Mas assim, tem que entender que a festa tem um custo, é uma empresa, é astronômico o orçamento. Lembrar que quem paga a conta é aquela pessoa que vai vender um chocolate, é aquela pessoa que vai vender um X, aquela pessoa que vai vender um lençol. Então nós precisamos fechar. O pessoal diz, mas por que precisa ter isso e tal? Pessoal, se você tem alguma coisa de graça, ou para ver tal, para olhar o passado, alguém precisa pagar essa conta. Então, deu para entender? Ou seja, aí eu lembro do professor Cuiava, nós temos que levantar a régua. Então, às vezes, eu vejo algumas discussões, mas eu queria entrar com de graça, uva de graça, tá, tudo bem, quem paga a conta? Então, assim, por isso que levantar o nível, e num ano político que nós sempre vivemos, né, que é este ano, principalmente em Caxias do Sul, eu espero também que os políticos levantem a régua, tá? Até para educar a nossa população, porque às vezes a população não entende isso, né? Lembrar, por exemplo, que o próprio estacionamento, se você analisar em termos de estacionamento, ele é muito barato. Vamos lá, se você for para São Paulo, numa feira de negócios hoje, você ficar 4 a 5 horas lá, você vai pagar de 80 a 120 reais de estacionamento, porque tudo é pago. Eu participo em feiras em São Paulo, pode ir para Santa Catarina também, onde você precisa pagar toda a despesa, não é 20 reais. Tá? É bastante? Eu concordo que mas tem que lembrar que tudo tem custo, né? E não é sobrar dinheiro. E a Festa da Uva, ela precisa desse apoio, principalmente do poder público. Tá? O poder público ele pode ajudar diretamente com o valor, ou via a lei de incentivo, né, de imposto, que é a mesma coisa, só que uma é direto o recurso e outra você tem que buscar as empresas, mas as empresas não vão tirar o dinheiro do bolso, elas vão deduzir dos impostos, né? Então, agora novamente, Caxias do Sul é Festa da Uva. Sem Festa da Uva, nós não seríamos Caxias do Sul. E isso a história nos mostra, tá? Se você pegar, eu sou do tempo do Gardelin, eu sou tempo de outros, de 4 em 4 anos no passado, que era de 4 em 4 anos, as empresas, o agricultor tinha que ter o melhor produto ou lançamento para a Festa da Uva. E orgulho também, eu vi, por exemplo, empresas que estavam lá expondo, orgulho dos funcionários. Eu acho que isso até é um chamamento que eu faria para muitas outras empresas. Como é importante eu já tive, esse ano eu não pude, por causa até o negócio financeiro, mas assim, orgulho dos funcionários ao verem um produto feito por eles lá dentro. Eu acho que isso é muito barato, você participar de uma festa da uva, principalmente a pessoa que tem N funcionários, né? N famílias, tá? Eu vi lá, alguns lugares tiraram foto também, a família, orgulho, né, do pai tirando uma foto com os filhos e tal,
e dizendo, esse produto nós que fizemos. Bacana. Gasparim, tem muitos pontos positivos, né? A Vila dos Distritos, esse engajamento comunitário, a organização dentro do parque, realmente sensacional. A gente tem que admitir, né? O engajamento também dos entes que são parcerias, por exemplo, Secretaria de Trânsito, SAMAI, CODEGA. Eu estou lembrando de alguns que são essenciais, né? Se não existissem esses serviços, por exemplo, a festa ficaria muito, muito, muito comprometida, né? Nas 2 vezes que eu estive, porque eu estive de férias, justamente no período, então teria ido muito mais. Mas acabei indo 2 vezes nos pavilhões da Festa da Uva, no centro de eventos, né? Que é o nome adequado. E nas 2 ocasiões que eu fui, Gasparim, fiquei realmente muito impressionada do bom atendimento dos servidores da Secretaria de Trânsito lá. O próprio secretário, nas 2 vezes que eu fui, estava lá pegando o parelho. Quer dizer, trabalha o dia inteiro, normal, porque a vida da secretaria segue. Eu não estou aqui puxando o saco, tá? Isso é um fato. Eu vi com os meus olhos, né? De fato é isso. E lá uma equipe realmente assim com boas orientações, boas informações. Não vi ninguém de mau humor, ninguém atendendo mal. Todo mundo assim com um sorriso no rosto. Isso são pontos positivos, né? Agora teve alguns pontos assim que me pareceu que a gente precisa, não é reclamar, mas a gente sempre faz um checklist, né? Isso deu certo, isso não foi tão bom assim, a gente poderia melhorar. E uma das coisas que me parece assim, evidentemente que poderia melhorar, não tem a ver com a organização da festa, tem a ver com o comportamento do morador. Fiquei assim um pouco chateada, Gasparim, com o comportamento de nós, pares, sabe? Moradores da cidade, por exemplo, e não ceder um lugar para a entrada de pessoas que estão saindo de uma garagem, que estão também indo para suas casas no entorno da Festa da Uva, levar em consideração que tem pessoas que moram ali, né? Então, muitas vezes as pessoas não dão um ladinho para entrar na fila. Vamos ter que esperar um pouco na fila? Faz parte, são alguns dias. Poxa, mas não custa nada, deixa a pessoa entrar. Está sendo um posto de combustível que tem por ali, né? Tá saindo. A pessoa foi abastecer, deixa entrar na fila. O que vai fazer a diferença? Uva amassada no chão, Gasparim. Poxa vida. Isso da educação, principalmente do trânsito, não é se não é o problema da festa. Da uva, sim, né? Não é. Agora, mas podíamos melhorar, não podíamos? Além do secretário, toda a prefeitura estava praticamente permanente lá em cima, o gabinete do prefeito também estava lá. Mas assim, nós temos que agradecer a São Pedro, né? Puxa vida, principalmente para o desfile, nós não perdemos um desfile em Caxias por causa do tempo, né? Eu acho que o tempo nos ajudou e muito, né? Eu lembro de uma festa que os desfiles foram transferidos 3 ou 4 vezes, né? E mesmo assim nós tivemos que... Eu lembro que foi devolvido, inclusive, dinheiro, porque não saiu o desfile. Mas o termo... Um ponto a favor foi esse, o clima ajudou, né? O clima ajudou. Poxa, o clima ajudou. Agora, o lado comportamental, eu ando no trânsito todos os dias, tá? Assim, ó, infelizmente, não sei, eu acho que nós temos que piorar mais para um dia, quem sabe, melhorar, tá? Eu acho que dar a vez... É que repercute em toda a festa, né? Sim, repercute em toda a vida. A gente chegou num ponto de maturidade social, Gasparim, que ou avançamos, ou o declínio não vai ser um declínio comum. É um declínio grande que impacta muito. Por exemplo, quando eu menciono essa questão do trânsito, na Festa da Uva como um gancho, né? E o comportamento das pessoas, eu estou resgatando isso porque atrasou a entrada de algumas pessoas, pode gerar acidente de trânsito, complica a vida de quem mora no entorno. E quando as pessoas reclamam, né? Por quê? Porque é a festa, não é porque é a festa. É porque é um comportamento diário. Só que na festa fica tudo concentrado. E como concentra, a gente também enxerga melhor. E a gente precisa tomar atitude. Descabido você pegar um cacho de uva, jogar no chão e pisar em cima, Gasparim. É descabido um negócio desse. E assim, tô falando de coisas que eu vi, né? Apenas de coisas que eu vi. Pode ser que tenham sido só nos 2 dias que eu fui, tomara que sim. Mas nos 2 dias que eu fui lá, visivelmente não eram visitantes turistas. Visivelmente eram pessoas da própria cidade. Outra coisa que me chamou muito a atenção, a gente vai retomar esses pontos, né, de comportamentais depois do intervalo, mas me chamou muito a atenção, várias pessoas ganharam ingresso cortesia. Várias pessoas que eu vi, Gasparim. E não foram. Poxa, dá para alguém ir. Não vou conseguir. A gente entende que às vezes, eu queria ir, não deu. Ok. Acha um jeito de dar para alguém que vá usufruir. Não tem cabimento reservar uma cortesia e não usá-la, Gasparim. Não tem cabimento um negócio desse. Bom, enfim. Vamos fazer um rápido intervalo, bem rapidinho. Nós estamos em live no Facebook, tá, gente? O Facebook voltou a funcionar, então live lá no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Também estamos gravando, depois vai lá para o YouTube, mas neste
exato momento, um intervalinho, tempo de tomar uma aguinha. A gente volta na sequência, não sai daí não. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h31. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Rádio 16 graus. Olá, aqui é Ana Beatriz Santos, do Conexão Senado. Eu tenho um recado. Fique atento aos sintomas da dengue. Se você tiver febre alta, manchas vermelhas, dores musculares nas articulações, cansaço, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, procure um médico imediatamente. Outra dica importante: não tome remédio por conta própria. Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Porta aberta. Aproveite as ofertas do Super Apollo. Válida só nesta terça, dia 5. Peito bovino com osso pedaço, R$14,90 o quilo no Super Apollo. Paleta bovina com osso pedaço, R$17,90 o quilo no Super Apollo. Pão de queijo tradicional congelado São Geraldo, 800 gramas, R$14,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h33, de volta. Este é o programa Tá na Pauta, especial aqui da retomada pós-férias, né? Na terça-feira, estamos aqui batendo aquele papo, eu, Beverly Rocha, e Ivanir Gasparim, empresário, né? Uma das forças vivas de Caxias do Sul. Um dos ganchos pelos quais nós retomamos aqui os assuntos é pela realização da Festa da Uva, né? Nossas abordagens não é só sobre a festa, mas com a festa de pano de fundo, comportamento, percepções que a gente viu nesses dias, né? Engajamento comunitário, gestão financeira de uma própria cidade, né? Quem paga as contas, né, Gasparim? Em última instância, a gente sabe que para fazer um evento como esse, quem paga a conta também, não é uma coisa só, mas acaba que a população, de alguma certa forma, também acaba pagando porque consome, porque compra ingresso, porque comprou alguma coisa dentro do parque, ou mesmo porque paga impostos, e um pouco disso acaba indo também, né, para a organização e para a realização de um evento como esse. Gasparim, tu que está nos bastidores, muitas vezes até sabe de coisas que a gente não sabe como população, e não estou aqui te pedindo para revelar situações que não possam ser reveladas, talvez, ou que sejam do campo do privado mesmo, sim, né? Sim. Não é nem que seja sigilo, mas do campo privado, mas poder nos mostrar qual é o olhar de quem participa dos bastidores de um evento como esse, das gestões que trocam, né? E dessas coisas que são comportamentais também, porque, poxa, isso aí é um poço sem fundo, né? É cavar buraco na água. A gente dizer que as pessoas botam a uva fora, dizer que pegam o ingresso de cortesia e não usam, esperam acabar o evento para dizer eu não consegui ir, pelo amor de Deus, né, Gasparim? Ou então, sei lá, como eu falei do trânsito, né? Não dão lado e etc. Poxa, pressa todo mundo tem, gente. Todo mundo sai às vezes atrasado, mas é sine qua non
que vamos passar por uma dificuldade de trânsito. Os dias de desfile, a gente mesmo, morador da cidade, indo ou não no desfile, mudava toda a nomenclatura, né, da mobilidade da malha viária. Agora, fato é que não dá para você fazer num evento via aérea, colocar o transporte em vez de ser de ônibus, de helicóptero. Não dá. A cidade não tem mais capacidade do que tem. É isso. As ruas são as mesmas, com evento ou sem evento. O que talvez possa mudar é uma grande, eu não sei se a palavra é uma grande campanha, se é uma grande conscientização, se é trabalhar melhor isso também como projeto nas escolas, né? A gente sabe que é feito, mas é feito ainda diante de uma maneira insatisfatória com aquilo que a gente espera de resultado, ou seja, as pessoas ainda não têm um comportamento mínimo desejável. Eu acredito assim, ó, como eu falei, eu já fiquei nos bastidores e tal, mas assim, ó, na festa potencializa tudo que nós levantamos agora, entendeu? Eu acho que existe uma potencialização. Eu acho que como sociedades, a gente olha assim, ó, primeiro nós temos que sempre tentar elogiar mais, principalmente o trabalho voluntário, tá? Para que esses abnegados não desistam. Porque, vamos lá, Beverly, são poucas as pessoas na sociedade e começa pela nossa casa, tá? Vamos lá. Você pode fazer um almoço de família, tu vai ver que é 5, 10% que realmente bota a mão na louça, concorda comigo? Ou seja, começa pela nossa família. Agora, você imagina quando você vai para a sociedade. É a mesma coisa, você vai numa... Eu gosto muito de festa de colônia, tá? É pelo Agnolini, mas eu gosto porque a essência da... eu tenho verificado, essas festas de colônia que nós temos aqui, principalmente na nossa região, ela não acontece tão fácil em outros estados, tá? Então, é um diferencial. É a primeira... O trabalho comunitário que aparece. O que me parece... que tem que mudar, talvez, seja a educação em casa, eu não sei. Agora, choca, né? Por exemplo, choca. Quando você vê no lixo ou no chão um cacho de uva que a pessoa pegou de graça não, alguém vai pagar. Sim. Tá? E pegou 3 grãos, mas não pega. É que fica entendeu? aquela Então, ideia, né, de que é de graça, porque assim, é uma espécie assim, de brinde que vem junto com o ingresso, isso, né? Só que não existe comida de graça. Não existe. Foi pago por aquilo. Eu não quero consumir, eu vou comer 3 grãozinhos, então não pega. Abre mão, né? Abre mão. Então, eu acho que é uma consciência coletiva, tá? Eu acho que vem da educação. Você não... nós, como caxienses, principalmente quem viaja, você vai para Gramado, você muda o teu comportamento. Você vai a mesma pessoa que faz isso aqui em Caxias vai para os Estados Unidos, muda o comportamento. Eu acho que nós temos uma liberdade quase que total, mas quanto mais liberdade, menos direito nós teríamos de fazer certas coisas. Eu falava no intervalo, né? Eu conclamo agora os motoristas, por que nós motoristas, quando vamos para Gramado, nós paramos na faixa de pedestre? E quando nós viemos para Caxias, nós não conseguimos parar. Certo? Faça uma experiência, comece a parar. Vamos fazer um chamamento, né? Vamos começar a parar para todos, né? Ou seja, se tem uma pessoa querendo atravessar a rua, dá uma paradinha. Não vai mudar teu tempo, entendeu? Mas tudo isso, certo? Eu não sei se o problema é na casa, ou se o problema é no colégio, ou se é na sociedade. Agora, tu tem empresas, tá? Que esse comportamento dentro da empresa é diferente. Sim. Você tem cultura nas empresas que é exigido, a limpeza, principalmente, o respeito. Os restaurantes de empresa não aceitam que a pessoa se sirva à vontade e coloquem fora. Mas isso você tem que levar para a sua vida, porque eu sempre digo o seguinte, ó, a pessoa que pega um cacho de uva e pega só 3 grãos e bota fora, ela repete esse comportamento em casa. Em tudo que ela faz. Em tudo que ela automaticamente, ela sempre estará com dificuldade. E tu pode dizer que no passado era pecado, mas não, além de ser pecado, esse comportamento faz com que você acabe gastando mais do que você precisaria. Então, isso vale para a cozinha, né? Eu sempre lembro, né, que a maior economista do mundo é quem faz comida em casa, porque ela que vai controlar os gastos, né? E principalmente quem tem um salário menor, a alimentação ela representa mais da metade ou talvez 70% do nosso salário. Então,
Agora, eu acho que a gente não deve ficar quieto. Agora, não se condena a festa, né? Claro que não, nós usando como pano de fundo, não tem nada a ver, muito pelo contrário, até fiz questão de ponderar que as 2 ocasiões em que eu estive lá, então eu posso falar da experiência que eu vivi, né, Gasparim? Realmente foi muito bom o serviço. A orientação, enfim, a gente pode falar que antes tinha isso, aquilo, aquele outro, na questão de organização, já foi, né? Não adianta ficar chovendo naquilo, no leite ou derramado ou não derramado, nas coisas que não foram ou que a gente gostaria que fosse diferente. Agora, fazer um feedback dessas grandes percepções, me parece que elas repercutem depois na nossa vida geral de cidade, né? Então, é de fato, né? Aquilo mostrou, a festa mostrou, de forma potencializada, grandes qualidades que temos, grandes, certamente muito maiores do que os defeitos e do que os problemas, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, não tenho medo de dizer que é claro que foi muito mais acertos do que outra coisa qualquer. No entanto, tem algumas situações que a gente pode ir melhorando, como eu disse, pegando o gancho do trânsito. Não é possível que a gente faça, sei lá, viadutos, que a gente faça passarelas só para a festa da uva. Nós não temos esse gasto, esse uso na vida normal. O que a gente pode fazer em momentos de festa, em momentos de grandes eventos como esse, que prolifera a quantidade de pessoas, assim como é na praia, né? Na praia, são situações de quem vive lá na praia e das prefeituras das praias, por exemplo, triplicar a população na época de veraneio. O que se faz? Dá para você mudar a estrutura da cidade? Não dá. O que você pode fazer é mudar alguns comportamentos previsíveis para esta ocasião, levando em conta que as pessoas vão aderir. Poxa, se temos um engajamento tão grande, né, de realização, de senso comunitário, por que não conseguimos manifestar isso, por exemplo, no trânsito, por exemplo, em distribuir a cortesia que ganhamos e não usamos, por exemplo, em sermos mais parcimoniosos no consumo daquilo que nós não vamos aproveitar. Poxa, eu ganhei um cacho de uva e não vou comer todinho, então esta vez eu abro mão desse cacho da uva. Eu vou ceder espaço para os moradores, não importa quem, Gasparim, não importa. Se é um comportamento que a gente sabe que todo mundo vai ficar na fila, 1 a mais, 10 a mais na minha frente, não vai mudar nada. Então, essa mudança de perfil de todas as pessoas que usam a festa da uva poderia depois trazer benefícios para a nossa vida normal, no dia a dia, fora da festa da uva também, né? Na verdade, vamos lá, vamos olhar nos bastidores, tá? As pessoas de sucesso, e aqui o sucesso não é só financeiro, tá? Elas não têm esse comportamento. Então, se eu puder dizer o seguinte, você quer ter sucesso, mude alguns comportamentos. Caso contrário, você vai sofrer por resto da vida. E aos pais que têm crianças tal, mudem, porque tem uma idade para você educar seus filhos, concordo? Porque depois de uma certa idade. Na verdade, os nossos filhos são reflexo dos pais ou da família. Se você quer ter o teu filho tenha sucesso, verifique o comportamento dele. Se ele fizer um comportamento de botar fora, mesmo que seja um cacho de uva, lembre-se que ele está botando fora, talvez, uma toalha a mais para enxugar suas mãos. Ah, mas aqui eu não estou pagando. Mas se ele coloca uma toalha fora na empresa, ele coloca em casa também. Então, assim, se você quiser ter sucesso, comece a pensar nos pequenos detalhes. Outra, se você quiser ser promovido, tá ok? É uma vitrine, tanto na empresa e em qualquer lugar. Sempre estará alguém te olhando. Pode ser... vamos pensar a Beverly agora, tá? Ela tem esse olho clínico, né? Ou seja, um olho aguçado. Se você vê um colega teu jornalista tendo um comportamento desse na festa da uva, se um dia abrir uma oportunidade de um jornalista, você não vai convidar essa pessoa para trabalhar com você, concorda? Ou seja, talvez você consiga lá a esposa, o marido, um sócio, um emprego melhor, tendo esse comportamento. Então é o seguinte, as portas se abrem ou se fecham, é assim que funciona. Entendeu? Eu sempre lembro o seguinte, independente do teu salário, se você for voluntário para uma festa da uva, você está na vitrine. Automaticamente vai abrir ou fechar portas pelo teu comportamento. Então isso é muito importante, tá? Se eu puder dizer isso, a pessoa que fizer isso, ela vai pagar um preço talvez muito caro, tá? Então atente para isso, acho que porque a sociedade vai te cobrar no futuro, tá, Beto? Eu não tenho dúvida disso. Porque a partir do momento que esse cara que coloca
talvez, ou pisa no cacho de uva. Se ele for trabalhar numa empresa e repetir esse comportamento, mas eu tive azar, ninguém me abre as portas. Puxa vida, mas quem fecha as portas, etc., não é a empresa, não é a sociedade, é você mesmo. Perfeito. 11h46. Deixa eu ver se o nome está correto, porque eu olhei antes, depois Glademir. O Glademir mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp. Gasparim diz o seguinte: em primeiro lugar, faço questão, né, diz o Glademir, de parabenizar o Gasparim pelos comentários coerentes e providos de sabedoria. Sobre a festa da uva, sinto-me orgulhoso de viver em uma cidade onde pessoas oferecem voluntariamente seus trabalhos para transformarem sonhos em realidade. Que festa maravilhosa e que desfile que lembra, né, a cultura e a tradição de Caxias. Um forte abraço. Aliás, ele trouxe aqui, né, a gente falou lá dentro dos pavilhões, o acesso, etc., né, e não falamos, por exemplo, de algumas situações bem pontuais, Gasparim, que também chamou a atenção, né, os desfiles, que foram lindos, né, realmente foram muito bonitos os desfiles. Aí sempre aquele ponto alto, né, do trio, né, a rainha e as princesas, com toda uma narrativa de uma história também. E para mim, um dos pontos altos também, Gasparim, não sei se você teve a oportunidade de assistir o espetáculo Som e Luz, que foi uma retomada também, entre outras tantas novidades que poderíamos pontuar aqui, né? Mas o espetáculo Som e Luz foi uma retomada pós-pandemia e foi feito um pouquinho diferente, né? Foi entregue ao SESC, que em Caxias do Sul, dentro do Sistema S, tem digamos assim, o compromisso de trabalhar com lazer, com cultura, né? Então, eles têm know-how para fazer assim, Gasparim, sinceramente, eu tive o prazer de ir numa apresentação, né? Não eram todos os dias que tinha o Som e Luz. Fui numa delas e se eu não tivesse ido, eu teria perdido na minha vida, viu? Foi realmente uma experiência sensacional de tudo, não só de espetáculo. Sim. De organização, de bilheteria, sabe? De organização dentro da arquibancada, o próprio espetáculo em si como conceito. Sensacional. Minha palavra é sensacional. Eu, infelizmente, não... Mas eu vou dizer para você, eu estava num evento, né, de uma empresa e do lado eu consegui ouvir pelo menos... Pegar uns fragmentos. Mas eu já assisti no passado e realmente ele emociona, tá? Tu vê muitas pessoas, inclusive, chorando. É emocionante, emocionante. Mas assim, parabéns também ao presidente da festa, né, o Bertotto, fazer esse convênio com o SESC. O SESC é nosso, o Sistema S, tá? O Sistema S tem que ser chamado, tá? Eu faço parte do sistema, até o SESC é do comércio, né? E tu falou, eles têm capacidade para isso. Eu acho que é importante isso. Mas também as Olimpíadas Coloniais. Eu vi as pessoas... Agora é Jogos Coloniais. Jogos Coloniais. É que é difícil para nós mudar, né? Isso. Mas assim, e aí eu levei minha netinha também, o brilho dos olhos quando vem a rainha, e tu falou uma coisa muito importante, as outras que concorreram, as embaixatrizes, né? O papel fundamental para isso, tá? Eu sempre brinco, né? A moça, a menina que nasce em Caxias, o sonho dela é ser rainha da festa da uva. Vamos lá, isso não tem como, né? E é importante, né? E outra também, quando eu vi um ponto forte que eu verifiquei foi os outros municípios, tá? A participação dos municípios, né, com suas rainhas. A Fê da Vindima, que também, muito legal. Mas outros municípios. Sim. E eu digo o seguinte: tem muito caxiense que conhece o mundo e não conhece a nossa região. Tá? Nós temos pontos fantásticos, tá? Lembrar que são municípios pequenos que às vezes são pequenos detalhes, mas que mudam e bastante. A própria feira que nós tivemos agora, ainda tem, eu acho que em Flores da Cunha, mas vai fazer junto a festa, tem que fazer junto a festa da uva. Eu acho que é importante, porque daí... Uma casa com a outra, né? Uma casa com a outra, e a pessoa que principalmente vem de fora, acaba se envolvendo. E outra, toda a comunidade se envolve, certo? Então, porque a nossa região... vamos lá, a gente tem que ser honesto também, Caxias do Sul já não é mais a maior produtora de uva, né? Nós temos nós expandimos para todas as cidades do nosso entorno. Então, esse envolvimento comunitário, mas também de outros municípios, foi o ponto forte, tá? Eu acho que isso não tenha dúvida. Mas é muita programação. Se nós entrarmos
Vamos lá, também nós temos aquelas casas, né, que as réplicas. Sim, maravilhoso, né? E aqui vai o meu abraço para o seu Golim, né, que faleceu essa semana, Sim. foi presidente do Cine Lojas, foi presidente da Festa da Uva, mas ele também foi responsável de fazer o Museu do Comércio lá. A pedido, aquela vez, do prefeito, foi feito o museu. E eu fiquei muitas vezes no museu como presidente do Cine de Loja, eu via muitas senhoras chorando lá dentro, né, quando viam aqueles produtos, né, porque viveram, né, aquele momento mágico, né, de ir na bodega fazer suas compras ou fazer trocas, né. Então acho que parabéns a todos, né? E parabéns a Caxias. Eu acho que e a imprensa também se envolveu. Eu acho que é importante isso, tá? A imprensa como toda abraçou a festa, né? Eu acho que isso é muito importante. Então isso seria o mínimo necessário também, mínimo né, necessário. Gasparim? Ricardo Golim foi inclusive debatedor aqui nos programas, a gente chamava de Dito e Feito o Debate. Ele durante muito tempo participou aqui, uma excelente pessoa. Você estava viajando, fiquei muito chateada. Aliás, e uma pessoa que trabalhou, foi meu colega no Conselho Superior do Cine de Lojas, ele foi uma pessoa que... Ele foi presidente também da Festa da Uva. Ele trabalhou muito para a comunidade, sabe? Essas pessoas que fazem a diferença no dia a dia, tá? Nossa! E são pessoas que têm a diferença, sabe? Da pessoa que trabalha bastante na sua empresa, na sua família. Mas se dedicar para a comunidade, novamente, não são muitos, são poucos. Não. E está afindando, né, Gasparim? A gente está entrando numa era em que as pessoas têm engajamentos de fora. Não quero dizer que não tem engajamento, não é isso que eu estou dizendo. Mas são engajamentos diferentes, com causas, com outras questões. Esse engajamento com a própria cidade como um todo, realmente parece que a gente está vivendo o fim de uma época, né? Ou talvez a formação de novas lideranças. Também não sei precisar, né? Mas é fato que este momento áureo que a gente viu com essas figuras, com essas pessoas, ele tá findando, né? O Ricardo Golim, ele foi também presidente da Festa da Uva, e nesses dias aqui, Caxias perdeu duas grandes figuras, né? Duas grandes personalidades. O Ricardo Golim e também a Margot Brusa, né? Que faleceu também na área da cultura. Deixou assim, eu fiquei chocada, para ser bem honesta. Eram pessoas que já estavam, obviamente, enfrentando situações de saúde, mas é típico das pessoas que fazem, né? Nem sempre elas... a gente encontra elas, às vezes, na rua, doente, né, Gasparim? Sim. E elas nem sequer mencionam pra gente, olha, estou passando. Elas seguem o baile, seguem firme, muitas vezes dando incentivo para os outros, né? Isso. Então, são personalidades realmente de uma grandeza ímpar, né? De uma grandeza ímpar. Eu tenho como um lema de vida, tá? Mas não fui eu que inventei isso. A coisa mais barata é você comprar o ingresso. Vamos lá. Vai ter uma festa aqui nos pavilhões dos Capuchinhos, tá? Puxa vida, a festa vai ser no domingo e você fica ligando para você vai. Aí no sábado, aí eu vou. A coisa mais barata, principalmente nas festas comunitárias, é você comprar o ingresso. O mais difícil é organizar. Né? O mais difícil é você convidar as pessoas, o garçom para trabalhar de graça, comprar a comida, fazer a comida, tá? E você sai no domingo, 11h42, e chega ali na festa, senta no seu lugar e você vai servido, terminou de almoçar, vai embora. Isso é a coisa mais barata que tem, sabe? É que nem na família. A coisa, assim, ó, principalmente nossos filhos também, né? Vão no fim de semana, né? Que normalmente é a casa dos pais, é hotel, né? Eles não avisam se vão, não vão, você liga, né? E aí eles chegam às 11h30, a comida já está pronta, e depois às 1h30 já vão embora. Ou seja, a coisa mais fácil é ser E não raro dizem, faltou tal coisa. Só lembrar que um dia você vai ser pai e avô, você vai ter que ligar, você vai precisar saber quantas pessoas vão almoçar, você tem que comprar comida, você tem que preparar a maionese, você tem que fazer isso. Lembrar que aquela praga da mãe pega, né? Um dia você vai ser mãe também. É tudo naquele lugar, né? Mas, tudo naquele lugar. A coisa mais barata é você ir nos pavilhões da Festa da Uva, comprar o ingresso, pagar estacionamento e entrar. Agora, precisamos de gente que nos ajude a fazer acontecer. Bacana, isso é bem pontuado, Gasparim, não deixar essa chama morrer, né? Porque é exatamente isso, né? Se a gente gosta de situações como essa, se a gente se identifica, se a gente sente orgulho, também tem que entregar uma parcelinha ali do cede o lugar. Se eu não posso fazer nada, né? Que eu possa, quem sabe, ser um figurante no espetáculo, não posso. Então, pelo menos, né? Quando eu for me comportar de uma maneira que dê orgulho ao cidadão também, ao morador, sermos cidadãos melhores, cidadãos que
tenhamos, né, quando nos caracterizar, se você é cidadão, eu possa sem medo dizer, sim, eu sou um cidadão, uma cidadã do lugar. A Teca diz o seguinte: parabéns a todos os artistas, né, que fizeram dos desfiles um verdadeiro espetáculo, e também aos voluntários, né, que participaram do desfile cênico. Sim, eu acho que aqui também, né, Gasparim, a gente falou muito do voluntariado, do engajamento das pessoas nos pavilhões, no centro de eventos, mas essa organização dos desfiles, que tem todo sempre um conceito, né, uma construção ali que conta uma história, é como você falou, não vai mudar, é sempre uma narrativa sobre, né, sobre o desenvolvimento da cidade, como é que as coisas acontecem, a linha do tempo, então não vamos inventar a roda, sim. Mas o jeito como a gente conta é um jeito, cada edição muito particular, muito bonito, sempre com aquele ponto alto, como eu disse, né, da Rainha das Princesas, que não teria como ser diferente, né, e realmente as pessoas que se voluntariam, os artistas, são incríveis, né, Gasparim? Aí, vamos lá, nós já promovemos até agricultora artista, né? Na verdade são voluntários, mas que se transformam na hora da passarela, como se fala, né? E lembrar, né, que muitos artistas aí são do interior, né? Eu vi pessoas, inclusive, da capital, né, que estavam lá desfilando, mas que, por exemplo, vamos pensar num sábado de noite, né? Quantos compromissos você teria, né? E você para tudo, pega um ônibus, né? E vai voltar quase de madrugada para casa, né? Realmente são os artistas, né? Então, agora, o brilho nos olhos e lembrar, né, que o tempo passa, o tempo voa, né? E as pessoas que estão desfilando lá já não existem mais, né? Vamos lá, nós enterramos 2 pessoas essa semana que participaram no passado da Festa da Uva, né? E hoje somos nós, mas amanhã já não somos nós. Então, eu falei, é quase que, novamente, é um rio, né? Nunca vai ser a mesma água que vai passar no mesmo lugar, claro. Sempre uma água diferente, né? E o que faz da gente gostar de uma cidade ou não, Gasparim, muitas vezes nós pontuamos os destaques, né? Um bom funcionamento de transporte público, uma boa rede escolar, uma boa rede hospitalar, enfim, né? A gente fala de algumas situações que são básicas, né? Para a gente dizer essa cidade é boa ou não, essa cidade eu moraria ou não. Mas bem, na verdade, o que faz a gente gostar, ficar num lugar, não é necessariamente só isso, né? É o quanto a gente se dedica, né? O quanto a gente entrega, não o quanto a gente recebe, né? Então tem a ver também com as nossas entregas. Que entregas estamos fazendo para Caxias do Sul com o olhar da Festa da Uva, mas não só durante a Festa da Uva, né? Assim, ó, na verdade já tem, inclusive, pesquisa, né? Onde é que principalmente o jovem quer morar, ou um CEO que vem de fora, né? É óbvio que eles querem uma estrutura, querem ter um shopping, telefonia, né? Se fala tal. Vamos pensar isso também para o agricultor. Mas, principalmente, a gente valoriza a segurança tal, que é um negócio comunitário. A gente valoriza uma praça, que é um negócio comunitário. Então, a gente vai gostar ou não, é mais um serviço comunitário, não é tudo pago, né? Então, a sensação de estar numa cidade boa, a sensação de estar numa cidade acolhedora, faz com que você vai ou não morar. É o exemplo das férias, né? Por que você vai numa praia e não vai numa outra? Né? É porque lá você tem um barzinho, você tem um vizinho bom. E isso eu acho que é muito importante. E a Festa da Uva nos propicia olhar para o lado, tá? Para o lado que eu falo, para o agricultor, para o nosso parente, né? E lembrar, né, que principalmente as pessoas que nasceram em Caxias, que foram morar em outras cidades, que desbravaram esse Brasil todo, eu ouvi isso de 2 ou 3 senhoras. É a desculpa, né? A Festa da Uva também é uma desculpa de você voltar e rever seus familiares. Sensacional. Gente, são 11h58. Gasparim, obrigada por retomar comigo aqui o Tá Na Pauta. Tava com saudade também de conversar, que né? Bom. Sempre bom. E esse programa está gravado agora, vai para o YouTube e também está sendo transmitido. A gente vai encerrar agora no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Até semana que vem, Gasparim. Até semana que vem, e sempre falando coisas boas, né? E olhar para o lado, sempre do lado positivo, tá? Eu acho que o papel teu também na imprensa é esse. Isso aí. Eu brinquei hoje, né, que sangue nos olhos, mas é uva nos olhos. Uva nos olhos. Uva nos olhos. Gente, a gente vai fechando por aqui, né? Muito obrigada a todos que acompanharam